alimento espiritual para nossas vidas. É necessário que você tenha a palavra do Senhor dentro do teu coração nos momentos de fraqueza, no momento de tribulação, né? Somente a palavra, ela te fortalece nesta noite, né? Não somente aqui, mas aí fora, né? É aí fora que você tem que usar aquilo que você vai ouvir agora, que você vai se alimentar agora, que é a palavra de Deus, né? Todo o poder e toda a autoridade está na palavra do Senhor, para mim e para você nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, nesta noite, eu quero te pedir, Deus, usa ela no oculto e profundo nesta noite, para a revelação, na palavra, Deus, na profecia, Deus, estamos aqui nesta noite, para ouvir, Deus, a tua voz, somente a tua voz, ó Pai, que ela diminua nesta noite, ó Pai, pois nada tem para dar para a tua igreja, mas que ela seja nesta noite, ó Pai, o mensageiro de Cristo, o mensageiro nesta noite, ó Pai, que vem trazer a mensagem, ó Pai, para o meu e o coração da igreja nesta noite, ó Pai. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, olha a igreja na paz do Senhor. Amém. Pode se sentar, amados, louvado seja Deus. Estou feliz essa noite, né? Rever algumas pessoas aqui, nossos alunos da Escola Teológica estão aqui hoje. Sejam muito bem-vindos, né? Mais uma vez a essa casa. Nosso irmão Fabrício também trouxe um jovem. Seja muito bem-vindo, viu, jovem? Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmãos, livro de Salmos, Salmos de número 89, é a mensagem, né, que o Senhor já havia ministrado ao meu coração. Vou pedir só para o irmão Zé Carlos fechar a porta, por gentileza, querido. Amém? Para não atrapalhar o vídeo. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ler do 1 ao 14. Louvado seja Deus. Salmo de número 89 diz: a aliança de Deus com Davi é trazida à memória. Esse é o título, né? A epígrafe do Salmo. Em algumas Bíblias estão escritos, em outras não, mas esse é o tema da mensagem, amém? Que diz assim: as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pois, Senhor, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo: fiz uma aliança com meu escolhido e jurei ao meu servo Davi, dizendo: a tua semente estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor. A tua fidelidade também na congregação dos santos, pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? E quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos e para ser reverenciado por todos os que o cercam. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Tu quebraste a Raabe como se fora ferida de morte e espalhaste os teus inimigos com o teu braço forte. Teus são os céus e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude tu os fundaste. O norte e o sul tu os criaste. Tabor e Hermon jubilam em teu nome. Tu tens um braço poderoso e forte é a tua mão e alta está a tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Amém? Até aqui, louvado seja Deus. Hoje foi de Salmos, né? Hoje o pastor Edinho falou o Salmo 23, nosso irmão Zé Carlos também falou o Salmo 70, e nós vamos aqui meditar sobre esse salmo tão profundo, irmãos, tão poderoso, que vai exaltar a fidelidade de Deus. A palavra do Senhor diz, irmãos, que Deus é fiel, ainda que nós sejamos infiéis.
A fidelidade de Deus não muda, ela é inabalável, ela é imutável. Tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Mesmo sabendo, irmãos, as nossas fraquezas, mesmo conhecendo a nossa estrutura, mesmo sondando o nosso coração, mesmo esquadrinhando os nossos pensamentos, mesmo, irmãos, tendo a consciência, a sabedoria do que nós somos capazes de fazer, sendo que a nossa natureza é uma natureza pecaminosa, mas ainda assim, irmãos, o Senhor lança promessas sobre o seu povo. E as promessas de Deus, elas vêm atreladas a um pacto, a uma aliança. E por que nós podemos descansar na fidelidade de Deus? Porque nós sabemos na nossa consciência que Ele é um Deus fiel. Mas como Ele prova isso? Com a sua aliança, o seu pacto. Por que Deus não quebra aliança, irmãos? Porque Ele é fiel a Ele mesmo. Deus não pode voltar atrás da sua palavra. Deus não pode voltar atrás dos seus decretos. Ele é fiel a Ele mesmo, porque isso faz parte do seu caráter. Deus é reto, irmãos. Deus é justo. Deus é fiel. Aleluia. Então aqui no Salmo 89, Davi está exaltando a fidelidade de Deus, a benignidade do Senhor. Ele fala: olha, eu vou cantar para sempre, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade. E isso, irmãos, de geração em geração. É necessário passar para os nossos filhos, é necessário passar para os nossos netos, é necessário, irmãos, passar para a nossa descendência este atributo de Deus, a fidelidade de Deus, irmãos. A fidelidade de Deus não se abala. Pode o mundo mudar, pode os montes se moverem, pode as águas rugirem, Ele permanece fiel, irmãos. Pode acontecer o que for, no dia seguinte o sol vai nascer. Você sabe que o sol vai estar lá pela manhã, das 6 da manhã, irmãos. Começa o nascer do sol, porque Deus é fiel. É Ele que comanda, irmãos, o universo. É Ele que rege este universo. E por isso você pode descansar a tua alma. Aleluia. Ele disse aqui, irmãos, que a tua benignidade será edificada para sempre, e tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus. Olha só, dizendo: fiz uma aliança com meu escolhido, e jurei ao meu servo Davi, dizendo: a tua semente estabelecerei para sempre. A fidelidade de Deus vai sempre falar para sempre. Vai sempre apontar para a eternidade. Irmãos, a eternidade é uma realidade. Aleluia. A nossa vida, ela não termina aqui. A nossa missão não termina aqui, irmãos. A nossa carreira acaba aqui. Como o apóstolo Paulo falou: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Nós encerramos uma carreira, nós passamos, irmãos, de um plano para outro, mas a nossa vida, ela não se baseia somente nisso daqui, porque a própria palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo vai dizer, irmãos, que o homem que considera a sua vida somente nas coisas terrenas, ele se torna o mais miserável de todos os homens. Aleluia. Então, quando eu olho para a fidelidade de Deus, eu vejo a eternidade. Aleluia. Quando eu olho para a fidelidade de Deus, o Senhor abre a minha visão e eu enxergo um mapa completo. Aleluia. Assim como Deus, irmãos, Ele vê um mapa completo quando você descansa na fidelidade de Deus. Aleluia. Você sabe que o seu amanhã está seguro, o seu amanhã está garantido, não porque você é perfeito, não por causa das suas habilidades, não por causa dos seus recursos, mas por causa da fidelidade de Deus. Aleluia. Ele fez essa aliança, está escrito aqui, ele fez um juramento.
E a Bíblia vai dizer que os céus louvarão as tuas maravilhas, a tua fidelidade também na congregação dos santos. Ele começa a exaltar a fidelidade de Deus, ele aponta para a natureza, ele aponta para a criação e agora também ele aponta para a igreja. Quando eu falei para vocês acerca do sol, por que eu posso descansar? Porque eu sei que aconteça o que acontecer, amanhã o sol vai estar lá, no mesmo lugar. Os céus declaram as maravilhas de Deus. Os céus exaltam a fidelidade de Deus. E agora na congregação dos santos, a igreja pode passar por perseguição, aleluia. A igreja pode passar pelo que for, mas ela se mantém de pé, porque Deus é fiel, irmãos. Tem um louvor que fala assim: os leões não pararam a igreja, o Coliseu não parou a igreja, a perseguição não parou a igreja, aleluia. Nada pode parar a igreja, porque a igreja está estabelecida sob a fidelidade de Deus, aleluia. Não existe outro além do nosso Deus. Então ele é exaltado. Quem no céu pode se igualar ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Ele é formidável na Assembleia dos Santos. Quando fala Assembleia dos Santos, fala do quê? Da igreja, aleluia. Ele deve ser reverenciado, irmãos, por todos os que o cercam. O Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, com a tua fidelidade ao redor de ti? Deus é fiel, irmãos, a ponto de dominar o ímpeto do mar. Quem pode dar, irmãos, ali limite aos mares, se não for o nosso Deus? Porque se ele não dá limite aos mares, o que acontece? O mar vem e destrói tudo, não é? Às vezes acontece, uma hora ou outra acontece, né? Mas via de regra, irmãos, no cotidiano isso não acontece. Nós vemos, irmãos, a mão poderosa de Deus quando nós olhamos para os mares, aleluia. Quando nós vemos a limitação, as ondas se levantam e o Senhor as faz aquietar, aleluia. As ondas se levantam e Deus põe limite. Por isso você pode descansar a tua alma. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo, o conflito que você está enfrentando neste tempo presente, mas eu sei de uma coisa: a fidelidade de Deus não muda, e você pode declarar com a sua boca, aleluia. Você pode exaltar o nome dele e declarar: ele é fiel e não muda, aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele escolheu teu servo Davi, ele ungiu, como foi falado aqui, ele o separou. E a Bíblia diz, irmãos, que Davi, ele foi escolhido por Deus, ele foi separado por Deus, porque Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Aleluia. Deus é fiel. Davi não foi infiel? Foi ou não foi? Foi. Qual foram os piores pecados de Davi? Adultério, homicídio, senso. Deus permaneceu fiel. Manteve a sua geração no trono de Israel. Aleluia. Ah, mas como que um homem chamado segundo o coração de Deus pode ter feito tudo o que fez? Como que a gente entende isso, irmãos? E Deus permanecendo fiel. Aleluia. Não que não tenha tido consequências, teve consequências, mas a fidelidade de Deus se manteve intacta. É ou não é? Por que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus? Não porque ele não era pecador, não porque ele era perfeito, mas porque Davi não guardava ofensa. Sabia disso? Não guardava ofensa no coração. Aquele que não guarda ofensa no coração, meu irmão, ele tem um coração segundo o coração de Deus. Você já pensou se Deus guardasse ofensa? Você já pensou se Deus ficasse ofendido com tudo que nós já fizemos? Aleluia. Entristecendo o Espírito Santo, se fingindo de surdo, quando o Espírito Santo
se mantém fiel para sempre. Aleluia. Ele é um homem segundo o coração de Deus, porque não guarda ofensa no coração. Aleluia. Ainda que alguém viesse apontar os seus erros, ele não se ofendia, porque ele reconhecia os seus erros. Ainda que alguém viesse falar mentiras sobre ele não se ofendia, porque ele sabia que não era aquilo que estavam falando dele. E não foi isso que Jesus nos ensinou? Que nós não devemos guardar ofensa? Perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Jesus, irmãos, não guardava ofensa. Alguns falaram que Jesus era um beberrão, era um comilão. Alguns falaram que Jesus era usado pelo Espírito de Beelzebul, ou seja, um demônio, que ele expulsava demônios por espírito de demônio. Então Jesus não ficava ofendido porque ele sabia que não era aquilo. E isso é você ter um coração segundo o coração de Deus. Isso é você provar, irmãos, da verdadeira espiritualidade. Isso, irmãos, é você verdadeiramente andar em patamares espirituais. Aleluia. Nós estamos diante de uma geração que se ofende por qualquer coisa. Aleluia. Por quê? Por causa da incredulidade, por causa do distanciamento de Deus, por causa da falta de conhecimento e pior, irmãos, por causa da falta de entendimento, porque muitos até conhecem, mas não entendem. E nós precisamos entender quem é o nosso Deus. E é que nós estamos diante desse Deus, irmãos, um Deus imutável, aleluia, um Deus de promessa, um Deus de aliança, um Deus de pacto, um Deus, irmãos, que precisa ser honrado e reverenciado, aleluia. Eu não honro a Deus somente com os louvores, com a adoração. Eu honro a Deus, irmãos, com as minhas atitudes, aleluia, com a minha conduta, com a minha busca, irmãos, com a minha renúncia, com o meu esforço. A Bíblia diz que o céu é tomado à força, aleluia. O céu, ele é tomado por meio de esforços. O Espírito Santo está falando nessa noite aos nossos corações. Você precisa tomar o céu para si, aleluia. E ninguém toma o céu, irmãos, de qualquer maneira, irmãos, de uma maneira fraca, irmãos, de uma maneira vitimista, cheio de ofensa. Não, nós tomamos o céu, irmãos, é por meio de oração fervorosa, irmãos, é por meio de uma identidade em Cristo, aleluia. Nós tomamos o céu, irmãos, quando nós nos tornamos valentes na fé, aleluia. Ninguém toma o céu fazendo uma oração de vitimismo ou de murmuração, porque Deus só responde fé. Aleluia. Ainda que ele seja fiel, a promessa se cumpre, mas resposta ele só dá para quem tem fé. Aleluia. Resposta só vem para quem tem fé. O céu é tomado à força, aleluia, é por muitos esforços. Então eu vou me esforçando, aleluia, para criar em mim um novo coração. Não foi isso que Davi falou depois que pecou? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e vê se há em mim um caminho mau e me guia pelo caminho da eternidade, aleluia. Por que nós estamos diante de uma geração que se ofende com qualquer coisa? Porque é uma geração que não contempla a eternidade. É uma geração que conhece um Deus de ouvir falar, mas não de andar com Ele, aleluia. Não de contemplá-lo, não de honrá-lo, não de reverenciá-lo, aleluia. Então a pessoa que está andando em patamares espirituais mais altos, a pessoa que está vivendo não na carne, mas sim no Espírito, aleluia, ela consegue contemplar a eternidade. Davi pecou, mas contemplou a eternidade. Aleluia. Davi pecou, mas foi perdoado, foi restaurado, aleluia, foi restituído, não perdeu o trono, se manteve
Deus é fiel, irmãos. Não existe amigo mais fiel do que Deus. A palavra do Senhor diz: maldito o homem que confia no homem e faz disso a força, faz do seu braço a sua força, aleluia. Maldito o homem que confia no homem. A palavra do Senhor diz, irmãos, que ele será como a tamargueira plantada no deserto, aleluia. Ele não vai frutificar, ele não vai florescer, ele vai viver em estado desértico, mas os que confiam no Senhor, aleluia, eles são plantados ao ribeiro junto das águas, e ele vai dando seu fruto de estação em estação, ele vai frutificando, irmãos, ele vai prosperando, ele vai dando frutos, aleluia, para que todos possam ver onde está a base da sua confiança. A nossa confiança está na fidelidade de Deus. Não importa o que aconteça, Deus não muda. Aleluia. Teus são os céus e tu é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. O diabo, ele até tentou ali, irmãos, tirar Jesus do propósito. A tentação no deserto. Deus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. O diabo tentou Jesus em 3 áreas: a concupiscência da carne, através da fome; a concupiscência dos olhos, através da glória do mundo; e a soberba da vida, através da fama. O diabo tentou Jesus nessas 3 áreas. As 3 áreas que nós somos mais vulneráveis. A primeira área é fome. Todo mundo fica vulnerável quando está com fome. Ninguém aguenta, irmãos. 40 dias e 40 noites de jejum e oração. Ele chega até Jesus e fala: olha, se tu és o Filho de Deus, ele vai atacar o que? Primeiro, a identidade. Jesus não se ofende, igreja. Isso que é lindo. Ele não se ofende. Ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele é o unigênito Filho do Pai, aleluia. Do Pai, do Deus Pai, aleluia. Ele sabe que ele é a expressão exata da glória de Deus. Ele não se ofende. Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães, aleluia. Não haveria pecado nenhum. Ele estava com fome, ele poderia comer, mas ele resistiu, aleluia, porque ele sabia, irmãos, que algo da eternidade viria ali na frente. A Bíblia diz que depois que ele resiste à tentação, ele passa por essa provação, ele diz: arreda daqui, Satanás, bate em retirada. E os anjos vêm e o servem. Aleluia. Porque, irmãos, ele aguarda a eternidade. Você precisa olhar para as coisas eternas. Paulo diz: olhai para as coisas que são do alto. Aleluia. Para as coisas que são de cima. Porque as coisas que são da terra, elas são transitórias, elas são passageiras, mas as que são de cima, elas são eternas. Quando você contempla a eternidade, você vê a fidelidade de Deus. Aleluia. Ele fez todas as coisas. Olha, dele, teus são os céus, tu é a terra, o mundo e a sua plenitude. O diabo veio oferecer para Jesus: olha, se prostrado me adorares, eu te darei todas essas coisas. Não, tudo é de Deus, irmãos. Ele fundou todas as coisas. Aleluia. E para encerrar, justiça e juízo são a base do seu trono, mas à frente dos seus olhos vem a misericórdia e a verdade. A Bíblia diz que a lei vem por Moisés, mas a graça e a verdade vem por Jesus Cristo. A lei é um termômetro. Ela mede a febre, mas não pode curar a febre. Jesus vem com a graça e com a verdade para trazer cura para as nossas almas, para rasgar o véu, para trazer acesso de volta, irmãos, a Deus. Hoje nós temos acesso, hoje você tem acesso direto. Jesus rasgou o véu, aleluia. Hoje você pode entrar na presença de Deus. Hoje você pode entrar, irmãos, na plenitude da graça de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que nós temos que nos aproximar do trono da graça com inteireza de fé, aleluia, com certeza no coração de quem Ele é, aleluia.
misericordioso, um Deus verdadeiro, um Deus santo, um Deus justo, aleluia, um Deus que se prontificou a nos salvar e a mudar a nossa história. E aqui, irmãos, nós vemos que a aliança de Deus precisa ser trazida à nossa memória. Todos os dias eu preciso me lembrar que eu sirvo um Deus de aliança. Eu posso até falhar na minha parte, eu posso até falhar no meu pacto, mas Ele permanece fiel. Ele não muda. Ele fez isso com Abraão. Ele levou Abraão até um lugar deserto, falou para Abraão: Abraão, você vai cortar esses animais aqui no meio e vai servir ali para mim de holocausto. A Bíblia diz que Abraão pega no sono, os animais estão lá cortados no meio, né, expostos. Começa a vir outros animais querer se alimentar daqueles animais mortos que seriam para o sacrifício. A Bíblia diz que Abraão começa a enxotar aqueles animais, esperando Deus aparecer, esperando Deus descer. E a Bíblia diz que Abraão fica paradinho lá e Deus vem como uma fumaça e passa no meio dos animais, tanto os animais da parte de Abraão quanto os animais da parte de Deus. Isso significa o quê, irmãos? Ele está dizendo: Abraão, ainda que você falhe na sua parte, ainda que você não cumpra a sua parte na aliança, eu cumprirei por ti. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Esse é o nosso Deus, irmãos. Vale a pena honrar Ele. Vale a pena adorá-lo, vale a pena, irmão, servi-lo, porque você não vai encontrar outro Deus fiel como esse nosso Deus, aleluia. Um Deus que entregou o próprio Filho, o Cordeiro de Deus. Não é o Cordeiro de Moisés, não é o Cordeiro de Arão, não é o Cordeiro, irmãos, de outro sacerdote, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. E Ele está aqui nesta noite para restaurar o teu coração, para restaurar a tua alma, para abrir o teu entendimento, aleluia. Não sou eu, é o Espírito Santo que faz a obra da salvação, irmãos. A obra salvífica vem da parte do Espírito Santo, mas para isso você precisa abrir o teu coração, aleluia. Você precisa se render, glória a Deus. Você precisa, em nome de Jesus, se entregar nessa noite, para que você possa desfrutar da fidelidade e do amor de Deus, o amor ágape, aleluia, o amor genuíno, o amor sincero, o amor verdadeiro. Amém, igreja? Vamos nos colocar em pé nessa noite, em nome de Jesus. Traga à tua memória a aliança de Deus. Traga à tua memória o pacto de Deus, aleluia. Qual que é a aliança? A aliança foi feita onde, igreja? No Calvário, aleluia, na cruz. Ali foi feita a maior aliança de Deus com a humanidade, aleluia. A maior aliança de Deus foi feita no Calvário. Então traga à tua memória aquilo que pode te dar esperança. E o que pode te dar esperança nessa noite é você